Qualidade do ar em Porto Alegre é discutida no Dia Mundial Sem Carro. As pautas foram debatidas pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal. Impasse sobre projeto habitacional da Prefeitura ameaça o Centro Sociocultural Afrosul Odomodê. As alternativas de realocação do centro foram discutidas na Comissão de Educação e Cultura do Legislativo. Projeto de lei pelos direitos animais passa por nova votação no plenário. Texto que proíbe testes em animais para a fabricação de produtos foi novamente aprovado com a inclusão de uma emenda. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa com os destaques do plenário no início desta semana. Na sessão plenária de segunda-feira, o primeiro tema abordado foi o projeto de lei que proíbe o uso de animais em testes para produtos na capital. O documento foi aprovado na semana passada e teve que ser votado novamente devido a um equívoco na apreciação de uma das emendas. O projeto de lei do vereador Marcelo Esgarbosa proíbe o uso de animais em testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal em Porto Alegre. O texto foi aprovado em sessão plenária na semana passada, com 25 votos favoráveis e 2 contrários. Mas a única emenda proposta ao texto, de autoria da vereadora Lourdes Sprenger, não foi apreciada, devido a um equívoco da mesa diretora. Assim, foi preciso renovar toda a votação. Quando há emendas apresentadas a projetos em votação, as emendas têm que ser votadas em primeiro lugar. Por um equívoco de natureza burocrática, a emenda não foi votada. Então, a solução regimental nesse caso é anular a votação do projeto, que havia sido feita, e recomeçar a votação desde o início, a partir então da emenda que deveria ter sido votada. Conforme o texto, a proibição do uso de animais em testes de cosméticos deveria ser aplicada na cidade em 24 meses a partir da sanção da lei. Mas a emenda da parlamentar altera esse prazo. Como é preventivo, eu excluí os 24 meses que ele dava de prazo para a lei ficar em vigor, eu excluí. Entrando o projeto, não será possível nenhum laboratório tentar entrar em Porto Alegre, mesmo porque a Anvisa já tem uma resolução que até 5 anos terá que utilizar os métodos alternativos, então todos terão que se adequar. A alteração no texto foi aprovada com 25 votos favoráveis e 2 abstenções. Para o vereador João Bosco Vaz, ausente na primeira apreciação do texto, a criação da lei não é necessária devido à existência de uma legislação federal sobre o mesmo assunto. É um projeto que vai cair, quando se virar lei, se for sancionado, meio que num vácuo, né? Porque não existe esse tipo de pesquisa aqui. E mais, tem uma lei federal da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que define essa questão em todo o país. Então, se tem uma lei maior, uma lei menor se torna inócua. O fato é que o município, na sua competência municipal, logicamente, pode estabelecer regras de que atividades podem funcionar aqui. Esse projeto ele visa especificamente essa questão de produtos de higiene e cosméticos, ou seja, eu diria que seriam questões supérfluas da sociedade que são testadas em animais, e as coisas mais brutais, como testar o quanto irrita um novo shampoo colocando nos olhos de um coelho, por exemplo, né? E testando o quanto o coelho consegue resistir àquela irritação, né? Ou na pele mesmo. Então não tem sentido. O projeto de lei estadual que prevê um plano especial de aposentadoria para deputados também foi discutido em sessão plenária. Os parlamentares apreciaram uma moção de repúdio à proposta. A moção foi apresentada pelo vereador Marcelo Esgarbosa. Aprovado em novembro do ano passado na Assembleia Legislativa, o projeto de lei prevê aposentadoria integral para os deputados. Para isso, os parlamentares precisam ter 35 anos de mandato e 60 anos de idade. O teto da aposentadoria dos deputados estaduais é estimado em mais de R$ 25 mil. Já o do contribuinte do INSS pode chegar a R$ 4.600. Segundo Esgarbosa, há questionamentos quanto à legalidade do texto. A ideia toda é que tu consiga se pagar, né? Então, se você contribuiu ao longo da tua vida produtiva, vamos chamar assim, né? E isso, digamos, justifica que depois você tenha 10, 20 anos de vida após a aposentadoria recebendo aquilo que você contribuiu, nada contra. Mas os cálculos que nós temos
conhecimento é que não fecha, ou seja, os deputados receberão a mais do que aquilo que contribuíram. Então aí há um equívoco matemático e injusto, portanto. Vereadores da base do governo criticaram a moção. Para o vereador Reginaldo Pujol, não se deve repudiar as decisões de um poder legítimo. O parlamentar também defendeu o direito dos deputados se organizarem e proporem medidas. Com 14 votos contrários e 7 favoráveis, a proposta foi rejeitada. Então, se os deputados se organizam e se propõem a contribuir mensalmente com determinados valores que possam, num determinado momento, mediante determinadas condições, de propiciar uma aposentadoria digna, parcial ou integral dos seus valores de contribuição, é um direito que todos assistem. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo se reuniu nesta semana para tratar sobre a qualidade do ar em Porto Alegre. O encontro também lembrou a passagem do Dia Mundial Sem Carro. Opinião comum entre os participantes foi de que há uma relação direta entre o número de veículos e a piora da qualidade do ar em Porto Alegre. Consenso também quanto aos efeitos para a saúde da população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 8 milhões de mortes por ano relacionadas à poluição do ar. Óbitos por câncer de pulmão ou de bexiga já estão no mesmo patamar em relação aos malefícios causados pelo cigarro. Outros dados apresentados na reunião da Cosman apontam que aqui em Porto Alegre o risco de morte aumenta em 3,8% na comparação com cidades menos poluídas. E isso tem a ver com a emissão de material particulado, ou seja, tem a ver com a poeira que fica no ar. Ela é emitida da queima do combustível e essa poeira ela é muito pequena, ela é tão pequena que ela atinge os pulmões e circula no organismo. Então ela leva com ela micro-organismos, pode levar bactéria, vírus, pode levar qualquer elemento metais, e essas substâncias, quando chegam no organismo, elas iniciam uma série de reações inflamatórias, por exemplo, e causam adoecimento. Quanto ao controle da qualidade do ar, o representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que das 3 estações de monitoramento mantidas pela Prefeitura, apenas a do centro está funcionando plenamente. Segundo Glauber Pinheiro, entre as avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho, a situação está dentro do que é recomendado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. No entanto, ele admitiu que a resolução do CONAMA, de 1990, está ultrapassada. A gente sabe, ali é uma região, né, não vamos nos prender a valores de CONAMA, ou enfim, de OMS, né, mas o cidadão comum que vai ali, ele percebe o impacto, né, que os terminais ali de ônibus, as lotações, a concentração, os prédios, enfim, o conjunto todo ali, ele tem um impacto. A gente percebe, né, que existe um ar que ele é mais pesado em determinadas situações, né? Problemas no monitoramento do ar, dificuldades também no controle dos veículos. Na reunião da Cosman, nesta terça-feira, 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, a EPTC informou que a Operação Ar Puro está parada. O agente Daniel Denardi disse que não há fiscalização de veículos privados e a culpa, segundo ele, é de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Com o advento da resolução 452, essa operacionalização, né, da fiscalização utilizando esse equipamento ficou muito prejudicada. Traz uma série de exigências e de requisitos que devem ser atendidos que tornam a atividade muito difícil, muito complicada, e em termos de produtividade do quanto pode ser fiscalizado em determinado período de tempo, fica muito prejudicado. Antes demorávamos em torno de 15 minutos, hoje demoraria bem mais. Para o presidente da comissão, o problema carece de soluções conjuntas. Conforme o vereador Marcelo Esgarbossa, o tema pode ser tratado também no Parlamento Metropolitano. Além disso, a Cosman vai propor algumas medidas. As dificuldades operacionais, relatado aqui pelo Daniel da IPTC, né, dificuldades operacionais em relação em uma resolução do CONTRAN que dificultou a forma de fiscalização. Então, uma moção específica em relação a esse tema, de apoio da Câmara, uma moção da Cosman em relação digamos assim, a uma melhor operacionalização da fiscalização. Uma outra moção relacionada à questão da isenção de impostos para veículos de transporte coletivo que utilizem energia elétrica. A Comissão de Educação e Cultura do Legislativo Municipal debateu nesta semana o impasse que envolve 3 interessados: o Centro Sociocultural Afrosul Odomodê, a Prefeitura e o loteamento habitacional Integração dos Anjos.
A reunião foi solicitada pela representante do Ministério da Cultura no Rio Grande do Sul, Margarete Moraes. Segundo ela, o objetivo do encontro era incluir a Câmara Municipal em um processo que se arrasta há mais de 10 anos. De um lado, o Centro Sociocultural Afrosul Odomodê, do outro, o loteamento Integração dos Anjos. Ambos estão em um terreno da Prefeitura, na Avenida Ipiranga. O problema é que o Executivo tem um projeto para construir mais 80 unidades habitacionais no espaço. A obra foi licitada em 2010 e já conta com uma empresa apta para executar o serviço. Mas, para isso, o Centro Cultural precisa ser realocado. Para existir esse condomínio, é necessário que a gente saia, né? Porque seria a frente desse condomínio. Bom, até agora não saiu o condomínio, né? A gente também acredita, sim, nesse direito de moradia, né? Digna para as pessoas. Mas a gente também acredita no nosso direito, né, de trabalhar com a nossa cultura. Estamos no aguardo de uma decisão, né, se vamos ser relocados ou não. A gente quer que a obra ela aconteça, né, independente do Odomodê ser realocado ou não. A gente entende que pelos projetos há necessidade da realocação deles, né? A própria prefeitura já nos disse isso, que tem que realocar eles ali para que a obra seja executada, e a gente quer a execução dessa obra. É uma demanda de 2002 que vem sendo colocada em primeiro lugar no orçamento participativo desde 2002. O Executivo foi representado na reunião pelo secretário municipal de Direitos Humanos. Segundo Luciano Marcantônio, foi sugerido um novo terreno para abrigar o Centro Afrosul Odomodê, próximo ao atual. Porém, a área pertence ao Departamento de Esgotos Pluviais, o qual não aceita ceder o local. Para a vereadora Sofia Cavedon, falta interesse político da Prefeitura em resolver a situação. É lamentável que essas duas demandas e duas comunidades não dialoguem e que há 10 anos a Prefeitura arraste uma solução. A gente já tratou muito aqui nessa comissão e já indicou áreas, e a resposta da Prefeitura é uma resposta muito simplista. Ela diz, o DEP não concorda, porque é uma área do DEP. Bem, se não concorda, quais foram as alternativas apresentadas até hoje pela Prefeitura? Nenhuma. Então, nós, a partir desta reunião, queremos que o acompanhamento seja muito mais a miúde da Câmara para uma solução. A Prefeitura tem áreas, a Prefeitura tem espaços físicos. Como encaminhamento, os parlamentares decidiram montar um grupo de trabalho para estudar a solução do impasse. O GT deve contar com representantes de todos os entes interessados. Vamos criar esse grupo de trabalho e vamos entrar em contato com o governo, com a cultura, todos os movimentos, para que isto venha não ser um sonho sonhado, mas sim um sonho realizado. Eu tenho certeza que o nosso prefeito é sensível a todas essas questões, tenho certeza também que os outros departamentos vão ser sensíveis. E nós vamos estar na luta. A burocracia e o tempo que envolve o processo de abertura de um novo negócio na capital foi pauta do encontro desta semana da Comissão de Finanças do Legislativo. Conforme o secretário-geral da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, o prazo médio para abrir uma empresa na capital é de 245 dias. É o processo mais demorado entre as capitais brasileiras. Com o objetivo de reduzir a burocracia, José Jacob apresentou a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. O Redecim veio para isso, é para simplificar, é uma mudança de paradigma. Nós passamos a acreditar nas informações prestadas pelo empresário, botamos determinadas condições e ele informa aquilo e afirma, nós temos que acreditar nele. Se por acaso ele declarar alguma coisa que não é verdade, daí existe uma maneira de punir ele e o Estado tem que fazer. Então o Estado tem que facilitar a vida dele e, por outro lado, onde houver mentiras ou informações falsas, punir quem presta. Segundo Jacob, com a implementação da Redecim, o processo de registro e legalização das empresas deve demorar apenas 5 dias. 9 municípios gaúchos já possuem o sistema. De acordo com Jacob, a Redecim deve estar em funcionamento na capital gaúcha a partir do ano que vem. O encontro da Comissão de Economia e Finanças contou com a presença dos vereadores João Carlos Nedel, do PP, Ayrton Ferronato, do PSB, e Bernardino Vendrúsculo, do PROS. Nesta semana, a Comissão Especial de Vereadores que estuda o repasse de verbas do Executivo para as creches comunitárias realizou o 3º encontro.
A reunião aconteceu no plenário Otávio Rocha. Representantes do município, do Ministério da Fazenda e do Tribunal de Contas apontaram caminhos para aprimorar a administração das creches comunitárias. Segundo Ramiro Tarragó, assessor financeiro da Secretaria Municipal de Educação, o valor repassado anualmente pela Prefeitura às creches conveniadas aumentou mais de 400% nos últimos 10 anos. Se em 2004 o Executivo investiu em torno de 10 milhões de reais nas instituições, no ano passado chegou a 55 milhões de reais. Mas assim, a gente tem priorizado a educação infantil acima de todos os outros investimentos na área educacional, e isso comprovado nos dados do orçamento. Para o vereador Airto Ferronato, presidente da comissão especial, os repasses podem ter aumentado nos últimos anos. Porém, se o valor for diluído nos 12 meses do ano e dividido pelo número de alunos na rede conveniada, ele ainda precisa ser reavaliado. Isto dá uma média por aluno de R$ 3.262 por ano. Se nós pegarmos R$ 3.262 por ano, e dividindo-se por 12, nós teríamos R$ 271 por aluno repassado por mês. O coordenador do Serviço de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado também criticou os valores repassados para as creches conveniadas. José Alfredo Funk de Oliveira comparou os números com o que o Executivo investe nas escolas municipais de educação infantil. O custo de um aluno em uma escola própria do município, e reconhecidamente as escolas do município de Porto Alegre têm um conceito elevado, importante a qualidade do ensino, ficaria por volta de R$ 8.000, conforme foi apurado no relatório do Tribunal de Contas. Então, considerando essa conjuntura, parece bastante difícil e complicado que as escolas conveniadas consigam atender no mesmo nível de qualidade que é necessário esses alunos que elas atendem, comparativamente aos alunos da rede própria do município. Entre os encaminhamentos, a vereadora Sofia Cavedon, do PT, sugeriu que os parlamentares incluam emendas no orçamento do município para 2016, prevendo destinação de maiores recursos para as creches conveniadas. O vereador Airto Ferronato aproveitou para solicitar ao Tribunal de Contas uma cópia da auditoria feita recentemente sobre a situação da educação infantil em Porto Alegre. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao advogado Marcino Fernandes Rodrigues Júnior. A cerimônia aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A solenidade foi comandada pelo vereador João Carlos Nedel, do PP, e proposta pelo vereador Reginaldo Pujol, do Democratas. Marcino é um dos fundadores e atual presidente do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Natural de São Borja, formou-se em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atuou no mercado financeiro e foi secretário do Gabinete de Captação de Recursos e Investimentos na Prefeitura de Porto Alegre. Também em sessão solene, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadão honorário ao engenheiro Carlos Schettert. A cerimônia foi comandada pelo presidente do Legislativo, vereador Mauro Pinheiro, do PT, e proposta pelo vereador Valdir Canal, do PRB. Segundo o parlamentar, o objetivo foi destacar a trajetória profissional e a atuação do homenageado em projetos sociais. Natural de Cruz Alta, o engenheiro Carlos Schettert veio para Porto Alegre na década de 60. Por meio de parcerias público-privadas, construiu 7 creches e reformou 4 instituições de ensino fundamental. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!